Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Aqui quem está falando é o Claudinei, consagrado da comunidade Missão Despertar. Hoje vamos partilhar o Evangelho. Hoje é quinta-feira, o dia do nosso grupo de oração. Vamos partilhar o Evangelho que se encontra, irmãos, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do 46 ao 50. Lá diz mais ou menos assim. Eu estou com a palavra de Deus aqui hoje, irmão, porque hoje a gente precisa pegar outras passagens para a gente compreender essa, tá bom? Então tá lá em Mateus capítulo 12, diz assim: Jesus está falando à multidão, de repente chegam os seus irmãos, sua mãe e seus irmãos, e fica do lado de fora, e aí chega até alguém chega até Jesus e fala assim: ó, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e quer falar. Jesus olha para eles e fala assim: esses aqui são minha mãe e meus irmãos, aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. Esses são meus irmãos. Esse é o Evangelho de hoje. Alguns irmãos que não são católicos, eles falam que Maria teve mais filhos exatamente por causa desse Evangelho. Esse, tá, irmão, se você pegar em Marcos capítulo 3, também Lucas capítulo 8, é o mesmo Evangelho, que fala que a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Quem são, irmãos, quem é essa mãe que está falando aqui o Evangelho de São Mateus, que fala também Marcos e Lucas, e quem são esses irmãos de Jesus? É esse que a gente vai partilhar hoje. Se eu conseguir falar rápido aqui, fazer um resumo e terminar antes dos 10 minutos, combinado, irmãos? Eu vou falar para vocês da segunda parte dele, que é a parte que Jesus fala assim, que quem são a minha mãe e meus irmãos, amém? Se eu conseguir falar, bom, é por causa do tema hoje, é um pouco mais detalhado, tá, irmão? Para a gente poder compreender. Então vamos lá. É citado aqui que Jesus ele tem a mãe dele e os seus irmãos estão ali, certo? Fala lá, no versículo 48, né? Do Evangelho de 12, do capítulo 12. Jesus respondendo: quem é minha mãe? 47, diz: a tua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Quem são eles? É o que a gente vai saber agora, tá, irmão? Pela palavra de Deus. Se você pegar comigo, irmãos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 3, é citado 4 pessoas como irmão de Jesus. É ele. Se você pegar lá, tá? Lê lá, marca aí e coloca lá para você ver na Bíblia aí. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Essas 4 pessoas: Tiago, o menor, o chamado menor, tem o Tiago maior, o Tiago menor. José, Judas e Simão. Não é o Simão Pedro, é outro Simão, tá, irmão? Esses 4 supostos irmãos de Jesus. Então vamos lá para a gente entender. Pega comigo, irmãos, aí na sua casa o próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 27. Mateus capítulo 27 diz assim para nós, irmãos, capítulo 27, versículo 55, diz assim, irmão: havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galiléia para os servi-los. Versículo 56, entre elas achava-se ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeus. 3 Marias ali, certo, irmãos? Que são a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Então a gente já sabe que a Maria, mãe de Tiago e de José, está ali. Porém, irmão, essa Maria aqui que está aqui é a Maria de Cleófas. Não é a Maria, mãe de Deus. Não é a mãe de Jesus. Quando fala mãe de Deus, porque Jesus é Deus, tá, irmão? Alguns dizem: não, Maria, ela é mãe de Jesus, mas ela não é mãe de Deus. Não, ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus, certo? Então, não é Maria. E aqui, irmãos, a gente vê isso. Para a gente confirmar isso aí, pega comigo lá, irmãos, o Evangelho de São João, capítulo 19. Vai folheando a Bíblia e passa pelo Evangelho de Mateus, de Marcos, passa pelo Evangelho de Lucas, aí você vai chegar no Evangelho de São João, capítulo 19. Para vocês acharem na casa de vocês a página Bíblia Ave Maria 1410. Diz assim, irmãos, no versículo 19, capítulo 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas,
Maria Madalena. Entenderam aqui, irmãos? A sua mãe, Maria Madalena, e a Maria de Cleófas. Essa é a mãe de Tiago e de José. É Cleófas. Esse Cleófas, irmãos, pela tradição, ele é irmão de José. A mãe, quando fala lá, estava lá a mãe e a mãe de Jesus, a sua mãe e a sua irmã. Não é irmã de sangue, irmão. No aramaico e no hebraico, a palavra irmãos, a palavra primo, não tinha, não é que nem nós aqui, o sobrinho da minha mãe, meu primo, ou o meu tio, o filho do meu tio são meus primos. Não tinha a palavra primo. Se você for ver lá em Gênesis, quando Ló, que era sobrinho de Abraão, Ló chama ele de irmão. Você é meu irmão. Gênesis 11, se eu não me engano. Então, assim, a palavra primo não tinha lá. Então, eles usavam, os parentes próximos, até a quinta geração, eles usavam de irmãos. Então, aqui a gente vê que essa Maria, que está junto à cruz, é a Maria de Cleófas, tá, irmão? Não é a Maria esse Cleófas, irmãos, para você saber quem ele é um dos discípulos de Emaús. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, se eu não me engano, versículo 18, que fala que tem lá 2 discípulos que estão indo para caminho de Emaús, porque Jesus tinha morrido numa cruz, e eles vão a caminho triste. Jesus aparece para eles, começa a explicar a palavra, começa a explicar as escrituras, aí eles começam a compreender. Quando Jesus senta com eles e parte o pão, abre os olhos, ele vê que é Jesus que está ali. Então esse Jesus, um desses 2 é o Cleófas, que é irmão de José, irmãos. Lá em Marcos capítulo 3, se eu não me engano, versículo 23, fala que Jesus, filho de José, que aí fala que é filho de, se eu não me engano, Eli, Cleófas, que é o Cleófas, tá, irmãos? Esse Cleófas está lá. Então, aí, irmãos, a gente já descobre que esses filhos esse Tiago e João é filho de Maria, que é cunhada de José, que é esposo adotivo, que é pai adotivo de Jesus. Amém, irmãos? Tá claro aí, irmãos? Ficou mais claro? É que às vezes na minha cabeça tá claro, às vezes eu não estou com a minha esposa fala assim, não, para você acha que explicou, mas eu não entendi nada. Deu para entender? Essa Maria que fala lá, irmãos, é Maria de Cleófas, e os seus filhos, que é o Tiago e José. Amém? Beleza, irmãos? Então a gente já descobriu quem que é. Aí alguns irmãos falam assim, irmãos, lá Paulo fala lá em Gálatas, realmente, Gálatas, Paulo fala alguma coisinha, então pega comigo. Gálatas, capítulo 1, o versículo, irmãos, 18 a 19, ele fala assim, irmãos, olha Paulo falando, capítulo 1 de Gálatas, versículo 18, ele está falando assim, 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas. Cefas é o Pedro, tá, irmãos? Que antigamente chamava-se Simão. Jesus colocou o nome dele de pedra, Cefas, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Fiquei 15 dias lá. Depois, dos outros apóstolos, não vi nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aí os outros assim, não, Jesus pelo menos teve um, então tá bom. Tiago, irmãos, é um dos apóstolos, certo? Vocês concordam comigo? Tiago é um dos apóstolos. Esse Tiago, que é o Tiago menor, um dos apóstolos. Então você pega comigo lá, Mateus, vamos voltar lá para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, vamos pegar lá, quando Jesus chama os 12 discípulos, tá, irmão? O Cleófas, ele faz parte daqueles 72 discípulos, mas dos apóstolos, Tiago era, olha aqui, irmão, versículo 2, capítulo 10, versículo 10, eis o nome dos primeiros, eis o nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 2, né, irmão? Então vai lá, eis o nome dos 12 apóstolos, primeiro, Simão, Pedro, tá, irmãos? Chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e Mateus, desculpa, irmãos, eu pulei um versículo aqui, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé,
e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Esse Alfeu é o Cleófas, tá, irmãos? Que é o Tiago menor. Então, agora você me explica, né? Alguns irmãos que falam que como é que esse Tiago, que ele é filho de José e de Maria, se aqui fala que ele é filho de Alfeu? Esse Tiago, ele é o filho do Alfeu e não de Maria. Se fosse de José, ele falaria aqui agora, Tiago, filho de José, pai de Jesus. Então ficou claro, irmãos? Outros aqui pegando, falando sobre os irmãos de Jesus, tá, irmão? Então você anotou aí lá no Evangelho de Mateus capítulo 27, João 19, Lucas 24, Gálatas capítulo 1, Mateus capítulo 10. Essas são as passagens que eu peguei com você hoje. Tem outra passagem também, irmão, do Evangelho de São João, no capítulo 19, só para a gente entender aqui o costume, por que Maria não teve mais filho. Como José tinha morrido, Jesus estava lá na cruz, certo, irmão? Morrendo. Era um costume deles lá, irmão, se porventura a mulher perdesse o marido, a mulher ficava com o seu filho mais velho. Se o seu filho mais velho morresse, ficaria com o seu filho, o segundo filho mais velho. Ali na cruz a gente vê que Jesus não tinha mais irmãos, porque Jesus, quando ele está pronto para entregar a sua vida, que ele está crucificado já numa cruz por nós, ele entrega Maria para João, não entrega para Tiago, não entrega para José, entrega para João. Chega até João e fala para João: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. João pega Maria e leva para casa. Ali, irmãos, a gente vê que não tem irmãos, é o costume deles, porque se porventura Jesus morrendo não entregasse ela para ninguém, eles se consideravam pessoas desgraçadas, porque o marido morreu, perdeu o filho, agora a mulher não tem com quem ficar, vai ficar à mercê do mundo. Amém, irmãos? O tempo já acabou, então a gente viu que não deu nem para falar da segunda parte com vocês. Esses irmãos são os supostos irmãos de Jesus, que na verdade não são, eles são filhos de Cleófas. Maria, que era casada com Cleófas, e Cleófas, que era irmão de José. José, que é o pai adotivo de Jesus. Amém, irmãos? Convido você, irmãos, deixar o seu like. Para nós é importante, tá? Deixa o seu joinha. Compartilhe o vídeo, irmãos. É um vídeo simples que a gente grava, pequeno, para que chegue a mensagem até você. Compartilhe com as pessoas que você conhece nas redes sociais, para os seus grupos de famílias, tá bom? Compartilhe, deixe o seu like, se inscreve. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Porque, irmãos, a gente vai ter novidades por aí. Na segunda-feira, irmãos, a gente está colocando os vídeos sobre o seminário de vida. A gente já teve 2, acompanha lá, irmãos, entra no nosso canal e vê lá. Nós temos, já falamos do amor de Deus, que foi há 2 semanas atrás. Segunda-feira que passou agora falando sobre o pecado e suas consequências. Agora no próximo tema, segunda-feira que vem, nós vamos estar colocando vídeo falando sobre Jesus Salvador, amém, irmãos? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal para que o YouTube ele manda notificação para você que tem vídeo novo. E conversando com meu irmão Luiz Alberto, a gente também está querendo colocar um seminário de dons. Porém, irmãos, o vídeo vai ser um pouco mais comprido, tá? Não vai ser de 10, 12 minutos, vai ser um pouco mais para poder falar dos temas sobre cada dom. Precisa de um pouco mais de detalhe, amém? Irmãos, Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe, irmãos.